Você já tentou alguma vez ajudar a Deus? Já reparou que às vezes a gente recebe uma promessa, ora, confia em Deus, mas o tempo vai passando e como nada acontece, a gente resolve então dar um jeitinho. Agora deixa eu te fazer uma pergunta séria sobre isso. Você já percebeu que alguns problemas da nossa vida hoje são consequências de decisões que tomamos por impaciência? Porque foi exatamente isso que aconteceu com Abraão e Sara. Eles tinham promessa, eles tinham fé, eles tinham Deus, mas faltou uma coisa: paciência para esperar o tempo certo. E o resultado disso foi conflito, dor e consequências que se arrastam por várias gerações. Eu sou o pastor Eliezer Nunes, seja bem-vindo ao meu canal, onde toda semana estamos aqui estudando as lições da Escola Bíblica Dominical, trazendo algumas aplicações práticas e conteúdo bíblico e teológico para abençoar a sua vida. Vamos estudar na lição de hoje por que a impaciência é tão perigosa, como ela pode sabotar a nossa fé e como devemos aprender a confiar no tempo de Deus. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, comente aqui neste vídeo para que o YouTube possa entender esse conteúdo como relevante e assim me ajudar a entregar ele para mais pessoas. Compartilhe também com seus amigos, irmãos da Escola Bíblica Dominical. E olha só, aqui na tela está aparecendo um QR Code, clicando nele ou no link no primeiro comentário fixado, você vai ter acesso a uma apresentação de slides visuais que eu preparei baseado nos meus comentários aqui dessa aula. Você pode utilizá-la para enriquecer a sua aula, você que é professor, ou também no seu devocional diário, você que é estudante da Palavra de Deus. Espero contribuir com seus estudos. E ainda vou te mostrar no final dessa lição como essa atitude de impaciência de Abraão e Sara impactaram tantas gerações que tem reflexo até hoje nos povos que vieram a ser descendentes de Ismael, e eu vou te mostrar eles. A lição de hoje é a lição número 3 da nossa revista, que tem como título A Impaciência na Espera do Cumprimento da Promessa. Diz o nosso texto áureo: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Gênesis 16 e 2. Nós estaremos hoje estudando baseado no capítulo 16 do livro de Gênesis. E a nossa verdade prática vai nos dizer: a impaciência é antagônica à fé. Por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre suas promessas no tempo certo. Introdutoriamente, quero te dizer que a história de Abraão é uma das mais marcantes da Bíblia. Ele é chamado de o pai da fé, mas hoje nós vamos ver um momento em que a fé dele foi abalada pela impaciência. Abraão foi chamado por Deus com 75 anos de idade. Deus fez uma promessa a ele. O tempo passou. Aqui em Gênesis 16, já havia se passado 10 anos de que ele havia recebido essa promessa. Abraão está então agora com 85 anos de idade. Então, o tempo passou, a ansiedade entrou. E quando a ansiedade entra, decisões erradas começam a acontecer. Sua esposa Sara continuava impossibilitada de ter filhos. E no contexto do Antigo Oriente, a esterilidade era vista como uma das maiores tragédias na vida de uma mulher, porque a maternidade era a base da sua identidade social, trazia segurança econômica e ainda aceitação na comunidade. Culturalmente, acreditava-se numa espécie de teologia da retribuição imediata, onde o ventre fechado era interpretado como um sinal de desfavor, julgamento ou maldição divina, uma vez que a vida era considerada uma herança direta e exclusiva do Senhor. Assim, ao dizer que o Senhor a impediu de gerar, Sara estava expressando o peso de carregar um estigma que uniu a sua falha biológica a uma percepção de abandono espiritual pelo próprio Senhor. A Bíblia destaca especificamente 7 mulheres, olha que interessante, que enfrentaram esterilidade antes de experimentarem uma intervenção milagrosa de Deus na sua vida. As mulheres relatadas são, primeiramente, Sara, como estamos estudando, a esposa de Abraão, que vai ter a sua história narrada a partir de Gênesis, capítulo 11, versículo 30, foi a mãe de Isaac. Depois, Rebeca, a esposa de Isaac, que foi mãe de Esaú e Jacó, está lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 21. Depois, Raquel, a esposa de Jacó, mãe de José e Benjamim, e está lá em Gênesis 29, 31. A esposa de Manoá, que foi a mãe de Sansão, cujo seu nome não é revelado na Bíblia, mas está registrado em Juízes, capítulo 13, versículo 2.
Ana, a esposa de Eucana, mãe de Samuel, 1 Samuel 1 e 2, a mulher sunamita, que foi abençoada no ministério de Eliseu e deu à luz a um filho, 2 Reis 4, 14, e Isabel, que foi a esposa de Zacarias, mãe de João Batista, já no Novo Testamento, em Lucas, capítulo 1, versículo 7. Aprendemos uma rica lição com a história destas 7 mulheres que eram estéreis e foram alvas de um grande milagre de Deus na sua vida. Bom, falando então sobre Sara, que é uma dessas 7 mulheres que a Bíblia registra, nós vemos então que ao se passarem os anos e a promessa da descendência não se cumprir, agora então eles desenvolvem um plano para ajudar Deus. Então agora vamos ao primeiro tópico da nossa lição de hoje, que fala o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Primeiro item, o plano para ajudar a Deus. Abraão questiona Deus em Gênesis capítulo 15 se seria o seu mordomo Eliezer, Damasceno, a vir o seu herdeiro. O Senhor então responde a Abraão dizendo que o seu herdeiro viria das suas entranhas, ou seja, seria um filho legítimo, um filho natural, nascido do ventre de Sara. Gênesis capítulo 15, do 2 até o 4. Acontece então que esta promessa era algo claro, específico. O herdeiro viria dele. Mas o tempo começa a passar e quando o tempo passa, a fé vai sendo testada. A promessa continuava viva, mas as circunstâncias pareciam contradizer aquilo que Deus havia prometido. Sara olhava para si mesmo, continuava estéril. Olhava para Abraão, já estava idoso, com 85 anos de idade. Olhava para o tempo que passava sem eles receberem uma resposta. Então que ela chega a uma conclusão perigosa. Se Deus não está fazendo nada, por que eu não posso fazer alguma coisa? Bom, perceba que ela não abandonou a sua fé. Ela não negou a promessa, mas ela decidiu interferir no processo de Deus. E Deus não precisa de ajuda. Ele é poderoso para cumprir as suas promessas. E aqui está um dos maiores perigos da nossa vida espiritual. Tentar cumprir através do esforço humano aquilo que só pode ser gerado pelo poder de Deus na nossa vida. O plano de Sarai fazia sentido. Culturalmente era aceitável na época. Era comum entre os povos essa prática de barriga de aluguel. Inclusive no próprio Código de Hammurabi, que é um dos códigos mais antigos da humanidade, era uma prática que já havia sido sancionada, inclusive. Todavia, nem tudo que é lícito é moral. Nem tudo que é moral aos olhos da sociedade é aceitável ou de acordo com os padrões divinos. E aqui entra uma verdade espiritual profunda que eu quero destacar para você. Nem tudo que é culturalmente aceitável é espiritualmente aprovado por Deus. E olha como isso tem uma ligação direta com o momento que nós vivemos hoje na nossa sociedade. O teólogo Warren Wiersbe destaca que quando tentamos ajudar Deus, acabamos criando problemas que ele não planejou, porque a vontade de Deus nunca precisa de métodos carnais para se cumprir. E até porque, baseado nessa história bíblica, podemos chegar à conclusão que o conflito árabe-israelense começou com esse desvio de Abraão e Sara. Talvez você se pergunte, por que Deus fez Abraão esperar tanto pela promessa? A resposta é que Deus estava trabalhando em 2 níveis. Primeiro, Deus estava trabalhando neles, porque a espera estava formando o caráter. Stanley Orton vai nos ensinar que Deus usa processos para desenvolver a dependência total dele e não a autossuficiência humana. Ou seja, a fé não é só acreditar no começo. Fé é permanecer quando o tempo passa e nada muda. Segundo, Deus estava levando eles ao limite humano. Deus permitiu que Abraão e Sara chegassem ao limite. O limite da idade, o limite da capacidade de ter filhos, o limite da possibilidade humana. Por quê? Para que ninguém pudesse reivindicar o mérito por esse milagre. Quando o impossível acontece, não sobra espaço para a explicação humana, somente para a glorificação divina. Deus queria que Abraão e Sara estivessem amortecidos, como está lá em Hebreus 11:12, a fim de que a glória fosse somente do Senhor. O teólogo John Wesley enfatizava que Deus, muitas vezes, permite que o homem reconheça sua incapacidade total para então manifestar a sua graça de uma forma inquestionável. Querido, Deus não se atrasa. Ele prepara o cenário para que a glória seja totalmente dele. A minha glória eu não darei a outro, diz o Senhor. Deus não divide sua glória com ninguém. Só que esta espera produzida e permitida por Deus mexe com o nosso comportamento. E aí onde nós caímos numa questão interessante. O que você faz
ou o que fazer enquanto espera. Porque a espera não revela simplesmente a passagem do tempo, a espera revela o que está dentro do nosso coração. Na psicologia, existem estudos quanto à tolerância e à frustração que mostram que as pessoas reagem de formas diferentes quando enfrentam demora ou incerteza. E isso aparece claramente na Bíblia, onde nós podemos ver 4 comportamentos diferentes referente à espera. Primeiro, são aqueles que desanimam. Aquelas pessoas que perdem a esperança, dizem não vai acontecer, não adianta mais tentar ou esperar. É o que se aproxima do que se chama de desamparo aprendido. Um exemplo bíblico disso é Israel no deserto. Eles começaram confiando, mas terminaram murmurando. A promessa existia, mas o coração deles não suportou o processo e desistiu completamente. O segundo grupo de pessoas é aqueles que tentam acelerar o processo. E é aqui que está o caso de Sara. Se Deus não faz, eu faço. Isso está ligado a um comportamento de controle, a necessidade de resolver tudo. Nós temos o exemplo de Sara, um outro exemplo disso seria Saul. Lá em 1 Samuel capítulo 13, que ele não esperou o profeta chegar, agiu realizando um sacrifício que não lhe era permitido e como juízo divino perdeu o seu reino. A pressa pode fazer você perder aquilo que Deus já prometeu. O terceiro grupo de pessoas é aqueles que se afastam e se distraem. Por não tolerar a dor da espera, a pessoa foge, ela esfria espiritualmente, ela se envolve com outras coisas, perde o foco. Um exemplo disso é Sansão. Ele tinha um chamado muito grande, mas estava constantemente envolvido com distrações. Ele não soube lidar com o processo de Deus na sua vida. O quarto grupo é aqueles que esperam com fé. E é esse o nível que Deus quer nos levar. Aqueles que esperam e confiam no Senhor. Não veem, mas estão permanecendo até que Deus cumpra. Não entendem, mas estão obedecendo do mesmo jeito. Um exemplo disso seria Davi, que foi ungido rei, mas esperou por anos até sentar-se na cadeira e assumir o trono sobre todo Israel. Muitas pessoas pensam que lá em 1 Samuel, quando o profeta vai até a casa de Jessé e unge Davi como rei, no dia seguinte ele já se sentou no trono e foi assumir. Não foi assim. Houve anos de espera, de tentações, de propostas, oportunidades até de usurpar o trono. No entanto, Davi nunca tomou o trono à força. Ele preferiu esperar no tempo de Deus. A espera não define quem Deus é. A espera revela, então, qual desses 4 grupos de pessoas nós somos e fazemos parte. E aqui eu deixo essa aplicação para você. Enquanto você espera, você está desanimado, você está tentando controlar a situação, você está se afastando ou você está confiando em Deus? O problema não é só esperar, o problema é como você espera. A impaciência tornou-se maior que a fé de Abraão e Sara naquele momento. O que eles não perceberam é que muitas vezes o Senhor usa o tempo, a espera, para forjar o nosso caráter, como diz na lição. Deus não está apenas interessado em cumprir promessas, ele está interessado em formar pessoas, em preparar vasos de honra para a sua glória. E isso exige um processo, porque promessa sem caráter vira problema. Mas quando aprendemos a esperar em Deus, não somente recebemos a promessa, mas nos tornamos a pessoa certa para sustentá-la. Segundo tópico deste item, Abraão aceita o plano de Sarai. O texto bíblico declara de forma simples, mas extremamente carregada de significado. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Gênesis 16 e 2. Abraão havia recebido diretamente a promessa divina, mas agora ele deixa de agir com base naquilo que Deus havia falado para ele e passa a agir influenciado por uma proposta humana. Aqui a gente pode fazer um paralelo com Gênesis capítulo 3, quando Adão ouviu a voz de Eva, sua esposa, e também participou de uma decisão que não havia sido orientada por Deus. Em ambos os casos, Gênesis 3 e Gênesis 16, Adão e Abraão, o que se percebe é um deslocamento de autoridade. A voz de Deus cedeu espaço à voz humana. Isso nos ensina que todas as decisões que ignoram a revelação divina, ainda que pareça lógico ou aceitável ou até necessário no momento, torna-se espiritualmente perigoso. Abraão não era um homem incrédulo. Ele já havia demonstrado fé ao obedecer o chamado de Deus, saiu da sua terra. Também ele havia crido na promessa de Deus quando o Senhor lhe assegurou que receberia um herdeiro. Contudo, nesse episódio que estamos estudando, isso mostra que a fé não é apenas um ato inicial, mas ela é uma realidade que precisa ser continuamente sustentada na nossa vida. O teólogo Gordon Fee ressalta que a vida de fé
ela é um processo constante de dependência de Deus, especialmente em um contexto quando passamos por tensão e espera. É exatamente neste cenário que Abraão se encontra aqui. Ele está pressionado pelo tempo que passa, pela esterilidade da sua esposa, pela expectativa dentro do seu próprio lar. A pressão, então, quando não é levada à presença de Deus, ela tende a nos levar a tomar decisões baseadas na lógica humana e não na direção divina. Quando falamos de pressão, isso não é apenas uma leitura psicológica moderna, mas é uma realidade bíblica. A Escritura trata esse conceito por meio de termos como tribulação e angústia. Em Romanos 12:12, nós somos exortados a sermos pacientes na tribulação, perseverar na oração. E essa palavra carrega a ideia de estar sob aperto, compressão, pressão. Ou seja, Abraão estava vivendo exatamente esse tipo de situação. Contudo, a Bíblia ensina que estar sob pressão não significa ser dominado por ela. Em 2 Coríntios 4:8, Paulo afirma: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, mostrando que é possível atravessar momentos de pressão sem permitir que eles governem as nossas decisões. É exatamente nesse ponto que podemos fazer uma conexão muito rica com o Êxodo 18, 22 e 23. Naquele contexto, Moisés também estava sob uma intensa pressão. Ele estava liderando milhares de pessoas, ele estava numa pressão muito grande, sobrecarregado por ter que julgar sozinho todas as causas do povo. Imagine só. É então que Jetro, seu sogro, o orienta que ele reorganize a sua liderança, distribuindo responsabilidades para que não venha se desgastar. E o ponto mais importante desse conselho está na afirmação do versículo 23, onde Jetro diz assim: se fizeres isso e Deus te mandar, poderás então suportar as dificuldades. Isso revela que a capacidade de suportar a pressão que somos submetidos muitas vezes não está na força humana, mas na obediência à direção de Deus. Aqui encontramos um contraste muito claro entre Moisés e Abraão. Moisés, quando recebeu essa orientação, aprendeu a lidar com a pressão de uma forma sábia, ajustou a sua postura e permaneceu dependente de Deus. Já Abraão, nesse momento específico que estamos estudando, ele não buscou a direção de Deus, não consultou ao Senhor, não reorganizou a sua postura espiritual. Ele simplesmente cedeu à pressão do ambiente, tomou uma decisão precipitada e isso nos leva a um princípio profundo. Deus não nos livra da pressão, mas ele nos ensina a suportá-la sem comprometer a nossa fé. O problema, portanto, não é estar sendo pressionado por problemas ou situações da vida, mas é tomar decisões sem direção de Deus quando estamos nesses momentos. Outro aspecto que chama atenção nesse texto de Gênesis é a ausência da consulta a Deus. Não há registro aqui de oração, não há menção de busca pela vontade divina, nem da edificação de um altar. Como falamos na aula passada, Abraão foi conhecido como um edificador de altares. Ele erigiu 4 altares ao Senhor em momentos-chave da sua vida. Neste momento aqui, isso não aconteceu. É um silêncio espiritual significativo. Warren Wiersbe ainda vai observar que muitas crises espirituais, elas começam não com uma rebeldia declarada, mas com uma negligência silenciosa à comunhão com Deus. É quando nós deixamos de consultar ao Senhor, passamos a confiar na nossa própria percepção da realidade, e essa percepção, por mais coerente que pareça na hora, é limitada pela nossa humanidade. Stanley Orton vai explicar que esse contraste aponta para 2 modos de viver. Um baseado na autossuficiência humana e outro fundamentado na dependência do agir de Deus. É neste momento que Abraão agiu segundo a carne, confiando nos seus meios humanos, para alcançar um fim que Deus havia prometido e cumprir a promessa com a sua própria intervenção. Meus irmãos, a impaciência de Abraão revela uma ideologia prática que a gente pode fazer um paralelo, que é o deísmo. O que é isso? O deísmo é uma ideologia que tem a ideia de que Deus criou o mundo, mas nos deixou aqui sozinhos para resolver nossos problemas. Quando Sara propõe que Abraão tenha um filho com sua escrava Agar, ela está dizendo: Deus prometeu, ele não vai agir, então nós precisamos fazer a nossa parte sozinhos. Isso tem muito a ver com este princípio deísta. Olha que interessante. Ainda assim, o texto revela algo profundamente consolador. A falha de Abraão não anulou a fidelidade de Deus. Em nenhum momento o Senhor cancelou a sua promessa. John Wesley enfatizava que a graça de Deus se manifesta não como aprovação do erro, mas como uma evidência de que Deus continua conduzindo a sua obra,
mesmo quando o homem falha no processo. Isso se alinha com a exortação de Provérbios 3, 5 e 6, onde a Bíblia diz: confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Abraão continuou sendo o pai da fé, mas este episódio nos mostra que homens de fé também podem vacilar quando deixam de depender continuamente de Deus. Essa é uma lição clara. A fé verdadeira não é apenas dar o primeiro passo, mas é continuar andando com Ele. Mesmo quando o tempo pressiona, o silêncio permanece e as circunstâncias parecem ir contra o que Deus prometeu na nossa vida. Terceiro tópico: Agar zomba de Sarai. Bom, o plano à primeira vista parecia ter funcionado. Aquilo que Sarai havia idealizado se concretizou. Abraão teve relações com ela, Agar concebeu, e aí, humanamente falando, tudo indicava que a solução havia sido encontrada. Contudo, é nesse ponto que a narrativa bíblica nos mostra algo interessante. Nem todo o resultado aparente é evidente da aprovação de Deus. Porque o texto bíblico vai dizer que quando Agar percebe que havia engravidado, ela começou a desprezar a sua senhora. Essa mudança de postura revela que havia sido quebrado uma estrutura daquele relacionamento. O que antes era uma relação de autoridade entre senhora e escrava, agora se transforma num ambiente de rivalidade, competição e desprezo. Isso demonstra que as decisões tomadas fora da direção de Deus não permanecem neutras, elas geram desordem. A impaciência de Sarai impactou não só em produzir um resultado imediato, mas de introduzir um elemento de conflito dentro do seu lar. Aquele ambiente que deveria ser marcado pela esperança da promessa de Deus, agora passou a ser marcado por uma rivalidade entre as duas. O pecado não se manifesta apenas como uma transgressão individual, mas como uma desordem em todas as relações da nossa vida. Sarai só queria ver o cumprimento da promessa, mas escolheu um caminho que ia contra a direção de Deus. E aqui está uma verdade que atravessa toda a Escritura. Boas intenções não justificam métodos errados. Deus não quer somente que façamos a coisa certa. É preciso fazer a coisa certa, do jeito certo, com a intenção certa. Em Romanos 3 e 8, o apóstolo Paulo rejeita a ideia de que se possa fazer o mal para que venha o bem, deixando claro que os fins não legitimam os meios. Assim, ainda que o resultado tenha surgido porque Agar engravidou, a paz não acompanhou esse resultado. O ambiente descrito no texto bíblico tornou-se então um retrato das consequências da impaciência. Uma esposa ferida e frustrada, uma serva que assume a postura de superioridade e um homem que se vê no centro de um conflito que poderia ter sido evitado. Tudo isso nasce de uma decisão tomada sem consultar a Deus. É interessante que essa arrogância da escrava Agar já era um pecado intolerável naquela cultura. Era algo que fazia a terra estremecer. Olha o que diz o texto de Provérbios 30, versículos 21 a 23. 3 coisas fazem tremer a terra e 4 ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se casa e a escrava que toma o lugar da sua senhora. Esse episódio também revela que o pecado raramente produz um efeito isolado. Ele tende a se expandir, afetando as pessoas que estão ao nosso redor e todas as áreas da vida. No entanto, mesmo diante desse cenário de desordem, a narrativa bíblica não termina em abandono. Como vamos ver posteriormente nessa lição ainda, Deus não se ausentou da história. Pelo contrário, ele demonstrou a sua fidelidade, que não está condicionada à perfeição humana. Como afirma em 2 Timóteo 2 e 13, se formos infiéis, ele permanece fiel. Essa fidelidade não anula as consequências dos nossos atos, mas garante que Deus continua conduzindo a história em direção ao cumprimento da sua vontade, agindo com misericórdia quando há arrependimento por parte do homem. Mas antes da gente continuar, já deixe aqui o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilhe este vídeo, porque essa lição pode transformar completamente a forma como nós lidamos com o tempo de Deus. Parte 2. As consequências de agir por conta própria. A Bíblia é um livro extraordinário, porque ela não romantiza seus personagens, ela não esconde as suas virtudes, mas também não encobre os seus erros. Abraão é chamado de pai da fé, mas aqui estamos vendo sua fraqueza. Sarai é parte da promessa, mas ela também aparece marcada pela impaciência. E isso nos ensina algo poderoso. A Escritura não apenas revela exemplos a serem seguidos,
mas também erros que precisam ser evitados. E principalmente nos mostra que toda decisão fora da vontade de Deus traz consequências. Primeiro ponto, um conflito familiar. A decisão tomada por Sarai e aceita por Abraão não permaneceu restrita ao momento em que foi executada. Ela rapidamente começou a produzir efeitos visíveis dentro do ambiente familiar. Quando Agar percebe que concebeu, ela muda sua postura, revelando orgulho, desprezo. Isso evidencia que o pecado tende a gerar distorções no coração humano, produzindo sentimentos que destroem com vínculos e corrompem relacionamentos. Em Provérbios 13:10 está escrito que da soberba provém a contenda. E é exatamente isso. Ao desprezar a sua senhora, isso desencadeou uma tensão crescente e é exatamente isso que acontece aqui. O orgulho abriu espaço para o conflito. Por outro lado, Sarai, que havia iniciado todo o processo, agora se viu ferida, injustiçada. Ela transfere a responsabilidade para Abraão, dizendo: caia sobre você a afronta que eu venho sofrendo. Gênesis 16:15. Isso revela um aspecto interessante. O pecado, além de gerar conflito, tende a produzir transferência de culpa. Aqueles que muitas vezes não conseguem lidar com as consequências passam a responsabilizar os outros. O lar de Abraão, que deveria ser um ambiente onde a promessa de Deus se desenvolveria em paz, tornou-se um cenário de tensão emocional, desajuste nas relações. Tudo isso nos ensina que quando o homem tenta cumprir os propósitos de Deus por meios inadequados, ele não apenas compromete a sua caminhada, mas também afeta os que estão ao seu redor. E então, esse conflito familiar culmina no segundo tópico desse item, que é a fuga de Agar. Chega um ponto que ela não resiste mais e acaba fugindo. O nome Agar do hebraico geralmente é entendido como fuga, estrangeira ou aquela que peregrina. Esses significados não são apenas linguísticos, eles carregam um sentido profundamente simbólico dentro dessa narrativa bíblica, porque Agar era de fato uma estrangeira, ela era egípcia, estava fora da linhagem da promessa, era alguém que vivia à margem da história principal. Agar também se torna literalmente uma fugitiva agora. Diante do agravamento do conflito, a situação chega a um ponto crítico. Sarai, que estava ferida em sua alma, dominada pela indignação, passa a tratar Agar com dureza. O texto bíblico afirma que ela afligiu Agar, levando-a a fugir. Gênesis 16:6. Aqui nós não temos apenas um desentendimento doméstico, mas a evidência de que o pecado, quando não é tratado, sempre vai escalonando. Sara humilhou Agar, mostrando a ela quem mandava naquela casa e fazendo com que Agar ficasse cada vez mais sem voz e sem espaço naquela família. Se os costumes daquela época permitiam que uma esposa sem filhos oferecesse ao marido uma criada para servir no lugar dele a descendência, esse mesmo sistema também não permitia que a esposa substituta, a barriga de aluguel, fosse expulsa de casa depois que engravidasse, seja qual fosse a sua atitude. A relação de Sarai é muito severa. Vitimada pela esterilidade, por todo esse trauma e por o comportamento de Agar, ela se converte agora numa inimiga. Warren Wiersbe vai ainda ser mais abrangente quando ele menciona a forma errada como cada pessoa agiu aqui nesse episódio. A solução de Sara foi expressar toda a sua raiva, culpando o marido e maltratando a sua serva. Parecia que ela se esqueceu de que a ideia daquela união havia partido dela mesma. A solução de Abrão foi ceder à esposa e abdicar da liderança espiritual no seu lar. E a solução de Agar, então, foi fugir do problema. Uma tática que todos nós aprendemos desde Adão e Eva. Agora, Sarai, que antes sofria por não poder gerar filhos, faz outra pessoa sofrer. Isso nos ensina que a dor, quando não é tratada diante de Deus, se transfere para as outras pessoas. O sofrimento de Sara não foi levado ao altar do Senhor, como Abrão fez tantas vezes. Ele foi descarregado em Agar. A fuga de Agar precisa ser entendida na sua profundidade. Ela não está apenas saindo de um lugar, da casa do seu Senhor. Ela está fugindo de um ambiente que se tornou insuportável. Mas ela está grávida, sozinha, sem direção, sem proteção. Ela vai para o deserto. E é aqui que é um simbolismo muito forte, porque na perspectiva bíblica, deserto é lugar de prova, de escassez, de vulnerabilidade. Mas neste momento, para Agar, o deserto é um lugar de desespero. Isso revela até onde uma decisão precipitada pode levar. Um ambiente de promessa se transformou em um ambiente de opressão. Um lar se transformou num lugar de fuga. É por isso que o pastor Hernandes Dias Lopes enfatiza que Gênesis expõe com realismo as falhas humanas, mostrando que sentimentos desordenados, decisões precipitadas produzem
consequências desastrosas. E é exatamente isso que nós vamos ver a seguir. Do ponto de vista teológico, esse episódio revela um princípio importante. O pecado não é estático, ele é progressivo. Observe essa cadeia. Sara duvida do tempo de Deus. Abraão cede, Agar despreza, Sara oprime, Agar foge. Isso não é um evento isolado, é um ciclo. E quando se trata de ciclos de pecado, quando eles não são interrompidos, eles se tornam padrões de destruição na vida das pessoas. E aqui eu quero destacar um ponto interessante. A postura de Abraão. Ele simplesmente disse: eis que a tua serva está na tua mão, faze conforme for bom aos teus olhos. Isso parece uma tentativa de apaziguar a situação, mas na prática é omissão. E aqui entra um princípio pastoral muito forte. A omissão espiritual é uma forma silenciosa de irresponsabilidade. Abraão não liderou, ele não interviu, ele não buscou a Deus, ele simplesmente entregou a situação. A gente pode ver então que não basta evitar conflitos, é necessário conduzi-los com sabedoria espiritual. Decisões erradas não acontecem apenas por ações precipitadas, mas elas também ocorrem por ausência de posicionamento correto diante de Deus. E isso é algo extremamente atual para nós. Quantas vezes, dentro de uma família, o problema cresce não porque alguém fez demais, mas porque alguém deixou de fazer o que deveria. Agora, tem um detalhe ainda mais importante nessa cena. Agar está no deserto por causa de decisões que não foram totalmente dela. Isso amplia ainda a nossa leitura no texto. Nem todo sofrimento é fruto das nossas escolhas. Há pessoas que carregam consequências de decisões alheias, e isso vai nos conectar diretamente com uma realidade. Há pessoas vivendo desertos que não escolheram, mas mesmo assim estão lá. Esse texto nos confronta de uma forma prática. Você tem tratado as suas dores ou tem transferido para outras pessoas? Você tem se posicionado ou tem se omitido? Você está resolvendo seus problemas ou criando ciclos de conflito? E talvez uma pergunta mais forte ainda: existe alguma Agar sofrendo hoje por decisões que você tomou? Porque decisões precipitadas não afetam só quem decide, elas atingem todo o ambiente ao redor. Mas temos um ponto de esperança aqui também. Agar foi para o deserto, mas Deus estava lá. Terceiro tópico: Deus entra em ação. É nesse cenário de desordem, com dor e fuga, que a narrativa revela um dos aspectos mais profundos do caráter de Deus. O texto afirma que o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, junto a uma fonte de água, Gênesis 16 e 7. Esse detalhe é extremamente significativo. Deus vai ao encontro de alguém que foi atingido pelas consequências de decisões que nem sequer foram totalmente dela. Essa é a primeira vez que aparece na Bíblia a expressão anjo do Senhor. A maioria dos estudiosos bíblicos acredita que se trata aqui de uma aparição da segunda pessoa da Trindade. E é muito interessante também que esta é a primeira vez que a divindade chama uma mulher pelo nome na Bíblia, sendo ela ainda uma mulher estrangeira, escrava e desprezada. O anjo do Senhor a chama pelo nome e faz a ela perguntas, dizendo: Agar, de onde vens? Para onde vais? Ele não pergunta porque ele precisava saber essa informação, mas para falar ao coração dela e mostrar o seu valor. Apesar da humilhação que ela sofreu, a intervenção divina demonstra que Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Mesmo quando esse sofrimento está relacionado a erros e decisões equivocadas, Deus vê, Deus ouve, Deus responde. Isso se confirma no próprio nome que o anjo disse que ela deveria dar ao seu filho, Ismael, que significa Deus ouviu. Esse encontro revela a teologia do cuidado divino. Deus não apenas interviu para corrigir o rumo da história principal, mas também se importou com aqueles que estavam à margem dessa história. Agar era uma serva estrangeira, sem posição social, em situação de vulnerabilidade, foi visitada pelo Senhor no deserto. Isso mostra que o agir de Deus ultrapassa estruturas humanas e alcança o indivíduo na sua necessidade. A orientação que o anjo do Senhor dá a Agar é surpreendente. Ele diz que ela deveria retornar e se humilhar debaixo da autoridade de Sara, sua senhora. Isso nos ensina que a restauração muitas vezes passa pelo caminho da humilhação, do retorno ao lugar de onde se saiu. Deus não legitimou a fuga como uma solução permanente, mas ele conduziu o ajuste, a restauração da ordem naquela família. Terceira parte da lição: o Deus que conduz a história. Tópico 1, o Deus que ouve e vê. Ao olharmos para o desenrolar dessa narrativa, percebemos que mesmo em meio ao erro humano, Deus continuou presente e ativo.
O texto nos mostra que o anjo do Senhor, então, se encontrou com Agar no deserto, chamou a ela, fez aquelas perguntas, revelando, então, a graça de Deus que se apresenta para tratar, restaurar e direcionar. Nesse ponto central aqui do nosso estudo, a gente precisa introduzir um contexto fundamental para a maturidade bíblica, que é a teonímia. Esse termo técnico se refere ao estudo dos significados da revelação contida nos nomes de Deus. Agar estava no deserto de Sur, e o nome revelado a Deus naquele contexto traz um significado. E o nome que surge neste contexto não é meramente um título ou um rótulo, é uma resposta divina e uma confrontação direta à teologia deísta, como já falei antes, que muitas vezes, de forma silenciosa, domina o nosso comportamento na prática. Porque enquanto o deísmo, como já falei, ele defende a ideia de um Deus que criou o universo, deu corda no mundo e depois se afastou, deixando a humanidade entregue às suas próprias leis, sorte ou esforços, o surgimento aqui do nome revelado de Deus, que é El Roi, em Gênesis 16 e 13, rompe violentamente com essa mentira. Porque Agar, uma serva egípcia, grávida, fugitiva, se encontra em um estado de total vulnerabilidade e isolamento. Nesse cenário de absoluto abandono é que ela faz uma das declarações mais profundas da Escritura. Tu és o Deus que me vê. Em hebraico, Jeová El Roi. Ou seja, isso revela um dos pilares da providência divina, a convicção inabalável que Deus sustenta a sua criação em cada detalhe, desde o fôlego de vida até o alimento dos pássaros. Precisamos entender que a impaciência de Abraão e Sara buscarem aquele atalho com Agar foi, na verdade, um momento de fraqueza na vida deles. Eles criam em Deus, eles criam na promessa, mas agiram como que se Deus fosse um ser distante e que não fosse intervir na sua história, como se ele não estivesse vendo o que estava acontecendo com o passar do tempo. Quando eles tentam resolver a promessa divina por meio de métodos humanos e costumes seculares da época, eles flertaram com o que hoje a gente pode associar com o humanismo, colocando a razão e a cultura acima da confiança na palavra de Deus. Meus irmãos, a teonímia de El Roi nos confronta de uma forma poderosa hoje, porque muitas vezes nos sentimos exatamente como Agar, invisíveis no deserto, perdidos nas consequências das nossas próprias falhas. O mundo tenta nos empurrar para a frieza mecânica de um Deus impessoal que não vê e que não interfere, um Deus que não se importa com a nossa dor do dia a dia. Contudo, a Bíblia nos afirma com clareza que o Deus de Abraão é um Deus pessoal, amoroso e que está presente. O olhar de Deus sobre Agar e sobre você hoje não é uma vigilância policial para a condenação, mas é um cuidado ativo. É um olhar de alguém que oferece direção e providência onde o mundo só oferece desprezo e solidão. Diferente das ideologias que pregam a autossuficiência humana, a revelação do Jeová El Roi nos convida à dependência. Deus não é mudo e nem ausente, ele fala, ele se aproxima, ele age. Quando Abraão falhou em esperar, Deus não desistiu de Abraão, mas usou o deserto de Agar para mostrar que o seu plano não depende da nossa pressa, mas da sua santa soberania e da sua fidelidade. Mesmo que Ismael não fosse o filho da promessa, ele não estava fora do alcance da misericórdia divina. Aqui nós temos uma distinção importante. Nem tudo faz parte do plano central da promessa, mas tudo ainda está debaixo da soberania de Deus. Segundo item, tudo conforme a soberana vontade. Ao analisarmos essa narrativa de uma forma mais ampla, nós percebemos que aquilo que começou com uma decisão precipitada, não ficou restrito ao ambiente familiar, tornou-se história, porque Ismael nasceu como resultado de uma tentativa humana de antecipar o cumprimento da promessa, mas Deus não perdeu o controle da situação. Pelo contrário, ele declara que aquela descendência de Ismael também seria multiplicada grandemente. Está em Gênesis 16 e 10. Isso nos revela um princípio teológico aqui essencial. A soberania de Deus não é anulada pelos erros humanos. Mesmo quando o homem age fora da direção divina, Deus continua conduzindo a história segundo os seus propósitos. E aqui entra um ponto interessante que eu quero destacar com você, para nós compreendermos a dimensão desse texto. Ismael não foi apenas um personagem bíblico, ele se tornou pai de povos.
Em Gênesis 25, vemos que ele gerou 12 príncipes, conforme a promessa de Deus de ser numeroso, e a sua descendência se espalhou pelas regiões que hoje correspondem ao Oriente Médio. Veja aí. A descendência de Ismael se estabeleceu principalmente na região desértica, ao leste de Canaã, abrangendo áreas que hoje incluem as partes da Arábia Saudita, Jordânia e outras regiões do Oriente Médio. Esses povos são tradicionalmente associados à origem dos diversos grupos árabes que temos hoje. Inclusive o próprio islamismo, que alega ser descendente de Ismael, sendo ele o filho da promessa e não Isaac. Ou seja, uma decisão tomada dentro de uma tenda lá atrás gerou consequências que atravessaram séculos, milênios e impactam nações até hoje. O historiador Flávio Joséfo confirma que a descendência de Ismael se tornou numerosa e que se expandiu por diversas regiões, reforçando então o testemunho bíblico de que aquela promessa se cumpriu na história. As escolhas de Abraão e Sara foram reais e geraram consequências reais, porque o homem é responsabilizado por suas escolhas diante de Deus. A soberania de Deus é tão poderosa que ele recalcula a rota sem perder o destino final. Nossos erros não anulam as promessas de Deus, mas eles mudam a nossa jornada. Ismael foi o fruto da carne, mas a misericórdia de Deus é tão grande que ele também cuidou do fruto do erro de Abraão, embora que Isaac continuou sendo o herdeiro da promessa. Então aqui nós temos que manter um equilíbrio teológico. Ismael não é o filho da promessa. A promessa messiânica veio por Isaac. Mas Ismael também está dentro do agir soberano de Deus. Ele recebeu a promessa porque também era descendente de Abraão. E isso revela que Deus não apenas cumpre o que fala, mas também governa tudo o que acontece ao redor da nossa promessa. Terceiro item, o cuidado de Deus em todo o tempo. A narrativa de Gênesis 16 nos conduz a uma compreensão mais profunda da providência divina. Deus não apenas intervém garantindo o cumprimento da sua promessa a Abraão, mas também demonstrou um cuidado contínuo por todos os que estavam envolvidos na história. Agar, que se encontrava sozinha, grávida e vulnerável no deserto, é alcançada pela presença de Deus. Isso nos mostra que o Senhor não é apenas um Deus dos planos grandiosos, mas ele também é um Deus dos detalhes da vida. O salmista escreve no Salmos 22, verso 24, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. A resposta de Agar à visitação do anjo do Senhor foi de gratidão e adoração. Ela invoca o nome do Senhor que lhe falava junto àquela fonte no deserto e dá um novo nome a Deus, Jeová El-Roi. Tu és o Deus que vê. Agora ele exulta não por estar grávida, mas se maravilha com o cuidado do Senhor por ela. Agar também deu um nome àquele poço, chamando de Ber Laai Roi, que significa o poço daquele que vive e me vê. Isso nos mostra que Deus é um Deus pessoal, que se importa com as vítimas do abuso e ainda com os bebês não nascidos, porque ela ainda estava grávida, além de conhecer o futuro e cuidar daqueles que nele confiam. Não podemos deixar aqui de dar uma ênfase. Deus se importou também com a criança que estava no ventre de Agar. Parte da nossa sociedade hoje já tem perdido esta sensibilidade. Haja visto o crescente apoio popular a questões como o aborto, por exemplo. E isso é terrível e lamentável, porque essa passagem bíblica nos mostra que Deus se importa também, até mesmo com as crianças que estão no ventre das suas mães, independentemente da condição ou da circunstância em que elas foram geradas. Para Deus, toda a vida importa, porque o Senhor contempla a vida desde o momento da sua fecundação. Agar refez o caminho de volta à tenda de Sara e se humilhou-se diante da sua senhora. Embora o texto não tenha dito qual foi a reação de Sara, ao que tudo indica, ela acreditou no relato de Agar e aceitou-a de volta como sua serva. É provável que Sarai não tenha voltado a maltratá-la, pois, afinal de contas, ficou claro que Deus estava vendo todas as coisas. Agar, então, foi recebida de volta, Ismael, seu filho, nasceu. Abraão legitimou Ismael como seu filho, dando a ele o nome que o anjo do Senhor havia falado. Nesse tempo, Abraão já tinha 86 anos de idade e faltaria ainda 14 anos para o nascimento de Isaque, o filho da promessa. Conclusão da nossa lição de hoje. Os anos passavam, Abraão e sua esposa ficaram impacientes pela demora no cumprimento das promessas de Deus. Sarai, olhando para sua esterilidade,
Acreditou que poderia ajudar a Deus e sugeriu que seu esposo tomasse sua serva Agar, uma egípcia, a fim de ter um filho com ela. Mesmo sendo um homem de fé, Abrão aceitou participar do plano da sua esposa e o plano humano deu certo. Abrão uniu-se a Agar e tiveram um filho, Ismael. Vimos que as consequências não tardaram e não foram boas. Essa parte da história de Abraão é marcada por erros. O patriarca, sua esposa e sua serva erraram, pois Deus não precisa de atalho ou da ajuda humana para que seus planos se cumpram. Ele é o Senhor que governa a história e, como afirmou o profeta Isaías, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Obrigado por ter ficado até o final deste vídeo comigo. Deus abençoe sua vida, que possamos aprender com as lições do nosso grande patriarca Abraão, confiar nas promessas de Deus e esperarmos com fé o tempo certo para o cumprimento de todas elas. Um abraço, Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.